Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, em segurança. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, mas antes vamos tentar nos conectar com Deus, com a espiritualidade amiga, mentalizar em Jesus, agradecer pela nossa vida, pela nossa segurança, pelas oportunidades diárias da gente se melhorar. Pedir também pela nossa saúde, para que a gente consiga resolver aqueles problemas que a gente não consegue e pedir para que eles nos abençoem e autorizem que a gente inicie esse estudo. Que Deus nos envie o auxílio através da espiritualidade amiga, que esteja do nosso lado e nos dê intuição para que a gente absorva o melhor dos ensinamentos que nós vamos ler aqui hoje. Então vamos lá. Vamos continuar o estudo do capítulo 3, da primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a criação. No subitem Diversidade das Raças Humanas, que começa lá na questão 52. Lá, nessa questão, os médiuns perguntaram: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem a variedade de raças humanas na Terra? E os espíritos responderam: do clima, da vida e dos hábitos. O que isso quer dizer? Quando Deus criou o nosso planeta, diverso, com diferentes geografias, com diferentes climas em cada ponto, com locais que apresentavam desafios distintos para cada grupo social que ali vivia, e que também apresentava substâncias necessárias para que a gente pudesse sobreviver, Deus colocou no nosso corpo a habilidade de se adaptar a cada ambiente. Então, é óbvio que fisicamente e de biotipo, a gente desenvolve, cada grupo social desenvolveria qualidades físicas necessárias para sobreviver no ambiente em que ele surgiu. Então, o povo que surgiu num ambiente que tenha porque tem uma predominância de um clima mais frio, e mais isolado, não vai ter o mesmo biotipo do grupo social que surgiu num local de um clima muito mais quente, que quase não vê frio na vida. As nossas características físicas, como seres humanos, como matéria encarnada, ela tem muito mais a ver, na verdade, acho que tem basicamente tudo a ver com o ambiente material e físico em que a gente vive. Agora, com relação às diferenças morais e à variedade de culturas, isso está muito ligado à forma em que cada grupo social se desenvolveu. Porque antes eram pessoas separadas e elas se juntaram para conviver em sociedade, porque assim elas estavam mais protegidas, enfim. E aí, dentro dessas sociedades, você vai criando um comportamento, criando hábitos, criando regras. E isso vai desenvolvendo nas pessoas uma noção de costumes, do que é certo, do que é errado para aquele povo, da religião que melhor se adapta ali àquela visão de sociedade. E isso vai construindo uma noção moral. Só que essas diferenças não fazem da gente seres de espécies distintas. Pelo contrário, só mostra a grandeza de Deus, que criou um planeta diverso e deu pra gente todas as ferramentas para que a gente pudesse se adaptar a esse planeta. E que essas diferenças, essas distinções, servem para que a gente aprenda uns com os outros e aprenda com a gente mesmo, com nossos erros e com as nossas qualidades. Então, o fato de o cara que surgiu no continente africano ser de um jeito, da Ásia de outro, da Europa de outro, ou do continente americano de outro, não quer dizer que um seja melhor ou o outro seja pior. Só quer dizer que cada um é diferente e está ali caminhando para a evolução como todos os outros. Somos todos filhos de Deus, espíritos criados simples e ignorantes num processo evolutivo constante. Aí, o Livro dos Espíritos entra num subitem que para mim é um dos mais difíceis ainda de entender e visualizar, que é a pluralidade dos mundos.
Óbvio que eu sei que existem outros planetas e eu acredito fielmente que eles todos são habitados por espíritos, como nós na caminhada evolutiva. Mas eu ainda não consigo vislumbrar, assim, ter a ideia, a imagem de como são esses planetas. Mas não porque eu não acredito nisso, mas sim porque eu sei que a minha visão, a minha criatividade é muito limitada para conseguir alcançar a de Deus. Aí, os espíritos lá num textinho após a resposta da questão 55 falam: Deus povoou os mundos de seres vivos que contribuem todos para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados unicamente ao ponto que habitamos no universo seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil. Ele deve ter traçado para esses mundos um objetivo mais sério do que o de recriar nossas vistas. Nada há, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa racionalmente fazer supor que apenas ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Ou seja, nós não estamos sozinhos no universo. Nunca estivemos. E eu acho que, para mim, isso é muito... faz muito sentido, porque desde que a gente tem aí da história da humanidade, existe alguém em algum lugar no planeta que teve curiosidade sobre o universo. Até desenvolver instrumentos capazes de fazer distinguir o que é um planeta, o que é uma estrela, o que é um asteroide. E dessa curiosidade, a gente conseguiu muitas respostas que nos trouxeram conhecimentos com relação à criação do nosso planeta. E isso fez com que a gente compreendesse que a criação vai muito além da Terra. E isso, para a gente que tem ainda uma imaginação e está limitado pelo nosso corpo material e ainda precisa de muita evolução, é uma ideia muito abstrata, né? Muito distante. Então é por isso que eu nem vou tentar aqui dar muito exemplo, nem vou tentar dar exemplo nenhum, porque eu não consigo nem imaginar. Mas o que a gente sabe é que cada planeta é diferente em constituição física, mas e cada um deles tem um tipo de fauna e flora e permite a sobrevivência daqueles espíritos ali encarnados, e que todos os seres vêm da mesma maneira que a gente, com órgãos constituídos como os nossos. Mas cada planeta é totalmente diferente. E eu acho que talvez essa limitação de imaginação e de a gente compreender a grandeza de Deus é que faça com que muitos de nós não acreditem nisso. Que acredite que a vida é só o que a gente tem aqui, que a vida inteligente é só no planeta Terra. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito... é se sentir muito importante, né? E eu tenho certeza que Deus não criou esses planetas todos só para eles ficarem aí flutuando no universo. O que me faz estar muito confortável na doutrina espírita é exatamente aquilo que para muita gente é impossível, que não faz sentido. É o fato da doutrina insistir que a gente raciocine, insistir que a gente contextualize. E aí, quando a gente fala de ciência e religião, e muitas religiões tentam separar uma da outra, eu sempre achei que elas estavam totalmente interligadas. E que essa separação não faz o menor sentido. E aí, lá no subitem de considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação, que é o último do capítulo 3, se não me engano, isso, é o último do capítulo 3, os espíritos nos trazem algumas questões importantes que a gente precisa confrontar. Não é que as religiões e a Bíblia estejam erradas, não. Mas é que o ser humano, naquele momento, não tinha ainda
capacidade de compreender a grandiosidade da ciência divina. Então, quando precisava se explicar a formação do mundo e falou-se em 6 dias, as pessoas se compreenderam que foi em 6 dias, na verdade foram 6 ciclos de centenas de milhares de anos, em que o mundo foi desenvolvido e criado através de um método científico criado por Deus. Quando a ciência descobriu que a ordem de criação dos seres vivos é a mesma que está na Gênesis, para mim é claro. A única diferença, como dizem os espíritos, é que não foi do nada. Foi através de um processo científico que durou milhares de centenas de anos. E eu acho engraçado algumas pessoas se sentirem ofendidas por isso, que é como se a gente estivesse diminuindo a obra de Deus. E os espíritos também falam disso no livro dos Espíritos. Mas, ao contrário, Deus é tão incrível que ele criou a ciência. E através dela, ele criou um universo com planetas diferentes, com composições totalmente diferentes, com capacidades de habitação totalmente diferentes, em que nós, espíritos, precisaríamos ter uma matéria totalmente distinta para sobreviver. E o nosso planeta é a prova viva dessa evolução. O que a gente está vivendo, o que a gente estudou, o que a gente aprendeu com a ciência, é a prova viva desse milagre diário que Deus produz. Desde o surgimento de uma grama, uma graminha, até o nascimento de uma pessoa. E não é que a ciência desmente a religião. Não. A ciência desmente a gente. Desmente a nossa noção limitada de vida, de criação e de divindade. Desmente o nosso ego e o nosso orgulho de acreditar que nós somos os únicos e que o nosso povo que vive ali com a gente é melhor do que o outro do outro país ou do outro continente ou do que tem uma característica física diferente do nosso. É isso que a ciência desmente. Ela não desmente Deus, ela desmente o nosso ego. E eu demorei muito para conseguir estudar o livro dos Espíritos com afinco, porque eu achava muito difícil. E realmente é. Mas para a gente poder compreender ele, a gente precisa realmente tirar esse orgulho de achar que nós somos os seres mais importantes do mundo e que ninguém tem um problema e que todo mundo, que nós somos superiores. Se colocar como um grãozinho de areia diante do plano de Deus e compreender, tentar entender alguma coisa do que ele planejou. E talvez nem entender, mas estudar microscopicamente o que a gente está fazendo aqui, como é que nosso planeta surgiu, como a gente tem que cuidar dele, como é importante a nossa encarnação, para que ela serve. E isso tudo começa da criação. Isso tudo começa da criação, do processo científico e da vontade de Deus de fazer com que a gente evolua e seja feliz. Então, eu vou encerrar a aula com esse pensamento. Espero que não tenha ficado confuso, porque eu mesma ainda não entendo totalmente, não tenho essa capacidade toda de entender os ensinamentos dos espíritos nesse sentido da criação. E com esse estudo eu já aprendi um pouquinho mais, espero que vocês também tenham aprendido. Vamos mentalizar em Deus para encerrar o nosso estudo. Vamos pensar em Jesus, agradecer a espiritualidade amiga pela sua presença, pelo seu auxílio e intuição ao nosso estudo e pedir que nós tenhamos uma boa semana, com muita paz, segurança, tranquilidade e que estejamos sempre com saúde e que em breve a gente esteja junto
presencialmente na Casa do Caminho. Fiquem com Deus.